Mais uma vez é um prazer imenso estarmos compartilhando essa aula com vocês. Peço desculpas pelo pequeno atraso que tivemos agora. Infelizmente, problemas técnicos acontecem, mas na sequência o professor Marlos vai compensar esse atraso com uma brilhante aula, tenho certeza disso. É um prazer compartilhar essa aula com vocês. O Marlos é meu colega de trabalho na faculdade. Tenho uma admiração muito grande por ele pelo trabalho que ele vem fazendo. Então, nos próximos minutos, ele vai nos brindar com uma aula sobre o teste de esforço cardiopulmonar, o teste cardiopulmonar de exercício e as suas bases para a prescrição de exercícios. Tudo bem aí, Marlos? Tudo ok? Boa noite, Fernando. Tudo ok. Eu só não estou tendo retorno do vídeo, mas está tudo ok. Tá. Chegou a compartilhar a tela já, que eu estou aparecendo na tua tela. Tem que aparecer a tua aula. Ok, vamos lá. Isso, só dá o F5 e vai começar. Aí, perfeito. Podemos começar? Já está ao vivo para o Brasil todo. Quem sabe fora do Brasil também. Ok, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Mais uma vez, reforço o pedido de desculpas aí que o Luiz Fernando já passou para vocês. Infelizmente, houve um probleminha técnico aqui no meu computador, eu tive que trocar o computador. O Luiz Fernando e a equipe do Evidência e Saúde me convidaram então para falar um pouco sobre teste cardiopulmonar de exercício e as suas relações, as suas indicações para a prescrição do exercício físico. Esse é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo, tanto na minha experiência clínica quanto nas atividades de pesquisa e assistenciais dentro da universidade também. De modo, então, que eu espero poder colaborar com o conhecimento de vocês e, principalmente, não tanto pela aula ou pela exposição que a gente vai fazer aqui de alguns slides, mas depois, num momento final, em que a gente pode trocar algumas informações, trocar ideias, então, em relação a esse tópico. Nós vamos procurar seguir esse roteiro. Inicialmente, eu farei uma contextualização a respeito do teste cardiopulmonar de exercício, algumas indicações do teste cardiopulmonar de exercício, passaremos por métodos de realização, de execução do teste cardiopulmonar de exercício e também interpretação e para que a gente possa chegar na prescrição. Bom, o teste cardiopulmonar de exercício é uma das principais ferramentas utilizadas na prática clínica, tanto por profissionais da área médica, como profissionais da educação física, da fisioterapia, para avaliação da capacidade funcional e também para a realização de outros procedimentos, como diagnósticos clínicos, diagnósticos diferenciais. Em relação à avaliação da capacidade funcional, o teste cardiopulmonar de exercício figura entre as principais ferramentas. Junto com ele, nós podemos citar os testes que não têm análise de gases respiratórios, que a gente chama comumente de teste ergométrico ou ergometria, os testes submáximos sem análises de gases, que podem ser, por exemplo, testes realizados em cicloergômetros, os testes de caminhada, como, por exemplo, o teste da caminhada de 6 minutos, o Shuttle Walk Test, são testes também utilizados para avaliação da capacidade funcional. E, dentre eles, então, o principal é o teste de exercício cardiopulmonar, também conhecido como ergoespirometria, ou teste ergoespirométrico. Então, dentre as diferentes alternativas que nós temos, o teste cardiopulmonar de exercício, então, ele é muito bem aplicado para avaliação da capacidade funcional. A capacidade funcional que é caracterizada pela habilidade de realizar atividades físicas dinâmicas, que nós, no dia a dia, tratamos como atividades aeróbias. Essas atividades, elas são atividades que requerem o uso de grande massa muscular
são realizadas em intensidade de moderada a alta e por longos períodos de tempo, ou pelo menos por períodos de tempo superiores a 10, 15 minutos, são as atividades realizadas nas atividades aeróbicas. A capacidade funcional, ela depende do estado funcional e de esforços integrados de diferentes sistemas, principalmente o sistema respiratório, cardiovascular, muscular e neurohumoral. Como eu disse, tem que haver uma integração muito bem afinada entre esses diferentes sistemas para que a nossa capacidade funcional esteja no seu melhor momento, sua condição mais ideal. Além disso, é necessário, principalmente quando nós vamos falar de avaliação, é muito importante que haja motivação. Esse indivíduo ele tem que estar muito motivado e bem orientado para que ele possa realizar o teste da melhor maneira possível. Nesse diapositivo, eu estou mostrando a motivação de um indivíduo à beira do mar, mas que ele pode estar passeando ali com a sua prancha, e se ele não tiver motivação suficiente, ele não vai lá encarar as ondas e tentar ser um surfista, pelo menos que seja por um dia na sua vida. A capacidade funcional, ela também tem a possibilidade de sofrer interferência de diversos fatores. Esse conjunto de engrenagens proposto inicialmente pelo professor Wassermann, um grande fisiologista, mostra para a gente um encadeamento de engrenagens, aqui a primeira à nossa direita, mostrando o sistema respiratório, que é responsável pela captação do oxigênio. Posteriormente, nós temos uma segunda engrenagem, que representa o sistema cardiovascular, que vai ter a responsabilidade de fazer o transporte do oxigênio para a periferia. E nessa última engrenagem, durante o exercício, lógico, essa última engrenagem, ela representa principalmente o tecido muscular, que vai fazer o consumo desse oxigênio nas suas unidades mais específicas, para que ali ele possa fazer a produção de energia e essa energia, então, se transformar de energia química em energia mecânica, gerando a possibilidade, então, do movimento, que é a função básica dos humanos. Bom, esses três sistemas, eles podem, como eu já disse, sofrer algumas interferências. Por exemplo, o aumento do trabalho respiratório ou a diminuição da superfície de troca gasosa podem interferir diretamente no sistema ventilatório. Da mesma maneira que a disfunção do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo pode levar a alterações da circulação periférica ou pulmonar, levando a prejuízo da capacidade funcional. E por último, nós temos o aspecto periférico, que pode então sofrer descondicionamento, o descondicionamento de músculos periféricos e da respiração pode levar à limitação da capacidade funcional. Nós temos que lembrar também que todos esses sistemas que trabalham integrados, eles têm uma coordenação do sistema nervoso central, que precisa também estar adequadamente em funcionamento para que esse conjunto de atividades sejam realizados da melhor maneira possível. Bom, olhando esse esquema, nós podemos ter um outro nível de informação, ainda relacionado à questão da ventilação, mas aqui a gente procura enfocar um pouco melhor as relações anatômicas entre as diferentes estruturas, para que a gente possa perceber que, a partir da ventilação, nós temos a captação do oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono. Esse oxigênio ele vai até o sistema respiratório, onde ele passa por um processo de difusão gasosa e entra na corrente sanguínea e, através do batimento cardíaco, então nós teremos o débito cardíaco, que vai levar esse sangue até a periferia e, neste ponto, vai ocorrer respiração celular. Então, nós temos aqui um trajeto mostrando
o consumo, né, todos os fatores que interferem no consumo de oxigênio, e o caminho inverso é o caminho de eliminação do CO2 e dos metabólitos resultantes. De maneira simplificada, então, nós temos que é muito importante a captação, transporte e extração do oxigênio, e este oxigênio, então, aqui representado pelo VO2, é o consumo de oxigênio. Então, nós precisamos fazer o consumo de oxigênio para realizar as nossas atividades físicas que não dependem dos sistemas anaeróbicos. Bom, falando um pouco mais diretamente em relação ao teste cardiopulmonar de exercício, existem algumas indicações muito bem definidas já na literatura em relação às possibilidades de uso do teste cardiopulmonar de exercício. Em publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos arquivos brasileiros de cardiologia, a gente pode observar uma série dessas indicações. Algumas dessas indicações estão relacionadas aos aspectos de diagnóstico, outras com prognóstico, e outras ainda estão relacionadas à avaliação da capacidade funcional. E, por último, mas de modo algum não menos importante, nós temos a indicação de prescrição otimizada, tanto para pacientes quanto para indivíduos, né, que participarão de programa de treinamento físico aeróbio. Então, nós temos aí uma relação direta do uso do teste cardiopulmonar de exercício, não só para avaliação, diagnóstico e prognóstico, mas também para prescrição otimizada, e esse é o foco da nossa conversa de hoje. Aqui, de maneira simplificada, o teste cardiopulmonar de exercício, ele é definido, então, como uma avaliação integrada das respostas cardiovasculares, respiratórias e metabólicas ao exercício, e ele tem como aplicações básicas o diagnóstico ou a classificação dos indivíduos. Tanto o diagnóstico quanto a classificação permitem também, em muitos casos, que haja a definição de um prognóstico, seja um prognóstico de vida, seja um prognóstico em relação à possibilidade de intervenções terapêuticas. E, por outro lado, o teste cardiopulmonar de exercício, ele pode ser utilizado na indicação de tratamentos, tanto tratamentos clínicos, médicos, fisioterápicos, ou o exercício físico de uma maneira em geral. Então, ele é, em última análise, utilizado como base para a prescrição do exercício físico. Que métodos, então, nós podemos utilizar para a realização de um teste cardiopulmonar da melhor maneira, que possa trazer os melhores resultados para a gente e a gente possa, então, aplicar esses resultados em uma prescrição de exercício físico? Inicialmente, e de maneira bastante rápida e esquemática, eu trago aqui para vocês uma gravura, uma figura que mostra quais equipamentos são necessários para a realização de um teste cardiopulmonar. Então, esses equipamentos são conectados ou são ligados ao paciente, e a gente pode, então, a partir disso, verificar a pressão arterial do indivíduo, a saturação periférica de oxigênio, a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco desse indivíduo, a análise morfológica do traçado eletrocardiográfico, né? E também podemos avaliar os gases expirados. Então, esse é o grande detalhe, é a grande diferença do teste cardiopulmonar de exercício frente a outros testes. O teste cardiopulmonar de exercício é um teste que permite que se faça análise dos gases expirados e, com base nesta análise, a gente vai poder identificar quanto de oxigênio o indivíduo consumiu em uma determinada atividade e quanto de dióxido de carbono ele também produziu durante esta atividade. Atualmente, já faz alguns anos, mas atualmente, esses sistemas, todas essas análises, elas são computadorizadas e nós conseguimos fazer essa análise respiração a respiração. Há alguns anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, essas análises eram feitas em períodos muito maiores, às vezes
5, 10, 15 segundos ou períodos ainda maiores, e isso não permitia, então, que nós tivéssemos uma análise tão fidedigna. Bom, para que a gente possa fazer a coleta dos gases expirados, então, há necessidade do uso de uma válvula. Essa válvula é uma válvula de 2 vias, ou uma válvula unidirecional, que permite que o ar entre por um orifício, por uma via, e saia pela outra via. Também é conectado nessa válvula uma linha de amostragem, e por meio dessa linha de amostragem é feita a coleta, então, dos gases que vão passar por uma análise, certo? Essa peça, essa válvula, ela é conectada ou ela é ligada ao paciente ou ao indivíduo por meio de uma interface. Essa interface, atualmente, a mais utilizada, são as máscaras de silicone ou máscaras de neoprene, em que nós ligamos, então, essa peça bucal e a válvula ao indivíduo. Além de todos esses equipamentos, é necessário também que haja um suporte para casos de emergência. Bom, aqui, então, exemplificando para vocês, a partir de figuras retiradas da internet, então, indivíduos utilizando, né, um ergômetro. Nesse caso, o ergômetro é um cicloergômetro, né? Nas 3 figuras nós temos aqui cicloergômetros. Esse indivíduo ele está monitorizado, pressão arterial em todas as situações, eletrocardiograma. Nós temos também o indivíduo com a máscara, né? E aqui esse indivíduo numa situação um pouco mais antiga, com uma peça bucal e um clipe nasal, né? Aqui nós temos os sistemas dos analisador tanto de fluxo quanto dos gases, e os monitores de vídeo para que a gente possa fazer o acompanhamento, a respiração do transcorrer do teste. Aqui ao lado, nessa figura à esquerda, superior, nós temos aqui um material de emergência, como pode ser visto também aqui nessa figura mais abaixo. Uma outra situação que nós podemos utilizar, então, enquanto ergômetro, são as esteiras. Então, os 2 tipos de ergômetro mais utilizados são as esteiras ou os cicloergômetros, né? Então, nós conseguimos evidenciar aqui também a situação básica de monitorização desse indivíduo. Esse que está aqui à esquerda sem monitorização de pressão arterial, e esse que está aqui à direita com monitorização de pressão arterial. E aqui, para que vocês tenham uma ideia, há uma quantidade muito grande de informações que pode ser obtida durante o teste, e essas telas que nós temos aqui, telas de computadores, nós, além de todas essas informações que aqui estão, nós ainda podemos gerar outras, dependendo do sistema que nós estamos utilizando. De uma maneira bastante interessante, principalmente para quem trabalha com esporte, ou no outro lado, aqueles indivíduos, aqueles profissionais que trabalham com pacientes hospitalizados, há, mais recentemente, a possibilidade de se realizar teste cardiopulmonar de exercício, ou, pelo menos, que se faça uma avaliação metabólica dos indivíduos durante atividades físicas cotidianas, como uma caminhada, ou, por exemplo, quando o paciente está dentro de uma UTI, ou está hospitalizado, ou está realizando um programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Esses sistemas, eles são sistemas portáteis, que têm o mesmo princípio. Eles armazenam dados aqui nessas peças e também transmitem os dados por telemetria, e atualmente há a possibilidade de se utilizar o recurso do Bluetooth para fazer a transmissão desses dados. Aqui eu trago alguns outros exemplos. Um indivíduo aqui de mais idade utilizando um sistema desse portátil, aqui numa situação de pesquisa em altitudes elevadas, em que os indivíduos também utilizam algumas proteções peculiares ao ambiente em que eles estão. Aqui numa situação diferenciada de esporte, então em que o indivíduo ele vai fazer o seu gesto desportivo. Então aqui um remador está utilizando também um sistema para armazenar os dados. Esses dados eles podem até uma determinada distância ser capturados
por telemetria e aqueles que não são capturados em telemetria, a posterior podem ser observados a partir do descarregamento dos dados desse sistema em computadores portáteis. Aqui, por exemplo, o indivíduo fazendo um percurso de ciclismo, também com essa possibilidade que nós temos. Bom, o que diferencia isso? Então, assim, nós estamos falando de prescrição de exercício, e a prescrição de exercício, como nós sabemos, ela tem que ser a mais individualizada possível. Então, se nós temos uma situação de indivíduos que vão fazer exercício físico em clínicas ou ambulatórios, esses indivíduos, eles muito provavelmente vão ter que fazer alguns testes que reproduzam não só o seu dia a dia, mas também o seu esforço máximo. Esses indivíduos que nós estamos mostrando aqui nessa tela, eles também podem fazer o seu teste de esforço máximo dentro de um laboratório e, por outro lado, eles podem fazer as suas atividades cotidianas, nesse caso esportivas, ou em situações diferenciadas de ambiente, e que, né, para essa situação, a gente vai poder, então, fazer uma prescrição mais individualizada possível a partir dos dados coletados nesses momentos. Bom, é importante para que nós tenhamos, então, ideia de que as respostas ao teste cardiopulmonar de exercício, elas são inicialmente dependentes do tipo de ergômetro que nós vamos utilizar. Aqui eu estou exemplificando o cicloergômetro e a esteira, mas como vocês viram, é possível realizar testes em diferentes situações. E, por outro lado, as respostas também dependem do tipo de protocolo que nós vamos utilizar. Se nós vamos utilizar protocolos incrementais ou protocolos em carga constante. Essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é de mais fácil execução dentro de um ambiente laboratorial, mas isso não nos impede de realizar esses mesmos protocolos em situações de campo. Dependendo da definição do protocolo, então, e do tipo de ergômetro que eu vou utilizar, a gente consegue reproduzir todas essas situações em campo também. Bom, aqui eu trago, então, um exemplo para vocês de protocolo incremental. Esse é um protocolo incremental do tipo rampa. Vocês podem observar aqui nessa linha verde, onde eu estou passando com o ponteiro do mouse, em que há um período em que o indivíduo ele já está pedalando. Então, aqui ele está realizando o teste em um cicloergômetro. Aqui em cima, na linha azul, eu consigo observar o número de rotações por minuto. Então, ele está pedalando, nesse momento, em carga livre, certo? E a partir do 5º minuto, mais ou menos, de teste, a gente começa a incrementar essa carga de maneira contínua. Esses incrementos, eles são da ordem de poucos watts, ou menos do que 1 watt, por exemplo, a cada intervalo de segundos, né? Então, dependendo da carga que a gente coloca, essa rampa vai sendo construída automaticamente pelo sistema. Então, vejo que aqui nós temos uma condição incremental e as respostas fisiológicas do indivíduo, elas também obedecem a essa situação, elas são incrementais. Aqui, em preto, nós temos a frequência cardíaca, em vermelho, o consumo de oxigênio, em azul, a produção de dióxido de carbono, e em verde, a ventilação desse indivíduo. Vejam que essas respostas elas têm um comportamento também incremental. E a partir disso, nós podemos avaliar uma série de variáveis que nós, num outro momento, podemos explorar um pouco melhor. Aqui nós temos um outro protocolo, que é um protocolo de carga constante. Vejam que o protocolo está aqui desenhado nessa linha marrom, em que eu aumento a velocidade, por exemplo, do indivíduo até 6 km por hora. Esse aqui é um protocolo utilizado para indivíduos pós-infarto agudo do miocárdio, por isso uma velocidade tão baixa, mas nós então podemos realizar esse protocolo com diferentes cargas, né? E nós aplicamos esse protocolo, nesse caso aqui, por um período de 10 minutos. Então, nesse período em que há uma carga constante, a resposta fisiológica do indivíduo ela também vai ter essa característica, né? No início há um certo delay, um certo atraso das respostas, isso é fisiológico, e a partir de um determinado momento essas respostas se
estabilizam, né? Então, nós podemos, na carga constante, fazer uma avaliação de diferentes parâmetros também, e podemos ainda lançar mão de outros procedimentos durante esse tipo de avaliação, como a avaliação da cinética de variáveis, como o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca, ou ainda a avaliação, nesse caso aqui à direita, da limitação ventilatória do indivíduo, né? A limitação ventilatória pode ser avaliada também durante o teste cardiopulmonar, tanto em protocolos incrementais como em carga constante. Bom, quais são os principais parâmetros avaliados em um teste cardiopulmonar de exercício? Existem diferentes parâmetros e sempre vai depender dos objetivos que nós temos. Quais são os objetivos que nós temos ao avaliar esse indivíduo? Dependendo do objetivo, nós vamos dar mais atenção para determinado parâmetro ou para outro parâmetro. E lógico, isso também determina o tipo de exercício de carga que eu vou colocar para o paciente realizar. Se vai ser um teste máximo ou um teste submáximo, por exemplo. A partir desses testes, nós temos uma série de variáveis que podem ser utilizadas para avaliação e são empregadas tanto no diagnóstico quanto no prognóstico. Como eu comentei anteriormente, nós também podemos avaliar a limitação ventilatória, e isso é feito também por uma série de parâmetros que nós podemos explorar ao longo de um teste cardiopulmonar. Agora, é de maior importância para nós, nesse momento, a avaliação da capacidade funcional. E na avaliação da capacidade funcional, os principais parâmetros, eles estão relacionados ao consumo de oxigênio, tanto pico ou máximo, o consumo de oxigênio ou a frequência cardíaca observadas no limiar de anaerobiose, e que isso pode ser feito por diferentes metodologias, né, a determinação do limiar, também no ponto de compensação respiratório. Mais para frente eu vou mostrar um slide para vocês com essas variáveis para a gente observar. Nós também podemos avaliar a cinética do consumo de oxigênio ou da frequência cardíaca, quando nós pretendemos avaliar a capacidade funcional do indivíduo. Bom, em relação à interpretação, nós temos que ter em mente, como mostrado anteriormente, que há uma série de variáveis que podem ser exploradas. Além de uma série de variáveis que primariamente podem ser exploradas, o cruzamento ou a relação entre essas variáveis vai derivar uma série de outras variáveis. E quando nós fizemos o teste cardiopulmonar em ambiente de laboratório com fins de pesquisa, nós podemos ainda incluir análise de sangue arterial e, a partir disso, ter mais uma série de variáveis. Então, vejam que o teste ele é um procedimento complexo e que, dependendo dos nossos intuitos, nós podemos complicar ainda mais. Bom, mas nós não queremos complicar, nós queremos simplificar. Para isso, então, eu vou dizer para vocês que, para a prescrição do exercício, como eu já havia comentado anteriormente, os principais valores, ou os principais parâmetros que nós vamos observar são parâmetros relacionados com a carga de trabalho, a frequência cardíaca, então a carga de trabalho aqui, a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio, e os seus valores resultantes também. Então, nós temos aí uma facilitação para a prescrição do exercício. Tá? Bom, talvez o principal marcador ou principal parâmetro a ser avaliado seja o consumo de oxigênio máximo. O consumo de oxigênio máximo, nós podemos entendê-lo como sendo o maior valor de consumo de oxigênio alcançado apesar do aumento progressivo da intensidade ou carga de trabalho. Nós, no dia a dia, a gente diz que o consumo de oxigênio máximo ele ocorre quando há uma presença de platô, o platô do consumo de oxigênio. Na verdade, nem sempre nós vamos observar um platô quando ocorre esse consumo, mas, via de regra, nós procuramos pelo platô para poder dizer que esse indivíduo alcançou um consumo de oxigênio máximo. Bom, o que seria esse platô? Então, eu vou mostrar aqui para vocês numa
outra situação, que eu já mostrei esse teste para vocês anteriormente, essa figura. Vejam aqui em cima, nessa parte de cima, eu tenho ainda um aumento contínuo da carga de trabalho, representado aqui por essa linha roxa, e aqui embaixo, essa linha roxa, no mesmo intervalo de tempo, mostra que não há incremento do consumo de oxigênio. Então, vejam que eu tenho um consumo de oxigênio máximo alcançado nesse indivíduo. Tá? Muitas vezes, eu posso ter o consumo de oxigênio pico. Bom, o que é um, o que é outro? O consumo de oxigênio pico, ele tradicionalmente é conhecido como aquele consumo de oxigênio que é observado antes da existência de um platô. Tá? Então, isso via de regra, são essas definições que nós utilizamos. Bom, o consumo de oxigênio ele é muito utilizado para poder diferenciar e classificar indivíduos. Então, por exemplo, nós que trabalhamos também com pacientes com doenças cardíacas, pacientes que têm insuficiência cardíaca são pacientes que têm uma gravidade maior e uma capacidade funcional menor. Então, veja aqui, eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, comparado com um sujeito aparentemente saudável, o consumo de oxigênio dele é bastante reduzido e, nesse caso, o tempo de realização do exercício também está bastante reduzido. Essa questão do tempo, ela não é uma regra, porque nós, quando realizamos o teste de maneira adequada, tanto para o indivíduo doente, quanto para o indivíduo saudável, como para o atleta, nós procuramos limitar o teste ou desenhar um teste para que ele ocorra dentro de uma faixa de tempo aí entre 8 e 12 minutos. Bom, por falar em atleta, a gente tem aqui diferentes níveis de consumo de oxigênio, aqui exemplificando, indivíduos destreinados, abaixo de 30, entre 20 e 30. Vejam que aqui os indivíduos doentes, eles têm abaixo de 20 ml por quilo por minuto, indivíduos ligeiramente treinados, aqui entre 30 e 40, indivíduos bem treinados entre 40 e 60, e indivíduos altamente treinados, aqui atletas de elite, podendo alcançar aí até 80 ml por quilo por minuto de consumo de oxigênio. E o consumo de oxigênio, ele além de ele ter um resultado, assim, um significado, aliás, fisiológico muito importante para nós, em função do metabolismo aeróbio, nós também temos a sorte de esse parâmetro ter uma relação linear com a frequência cardíaca. Então, conforme o aumento do consumo de oxigênio, há também um aumento da frequência cardíaca em resposta a uma carga crescente que está sendo oferecida para esse indivíduo. Por que isso é importante? Porque é fácil ou é mais fácil a gente utilizar a frequência cardíaca para monitorar o exercício físico, a prescrição do exercício físico que está sendo realizado. Bom, a partir do conhecimento do consumo de oxigênio máximo, existem outros dois pontos que nós temos utilizado bastante como pontos de identificação de limiares, né? Ou de limites inferiores e superiores para a prescrição de exercício. Esses limiares, então, são conhecidos, geralmente, os profissionais de educação física caracterizam eles como sendo primeiro e segundo limiar. Eu posso estar equivocado em algum conceito que esteja passando, mas até onde eu converso com os colegas é dessa maneira que eles tratam, ou ainda o limiar de anaerobiose ventilatório, aqui na sigla em inglês anaerobic threshold, ou ainda o ponto de compensação respiratória, que é o ponto a partir do qual não há mais uma compensação do sistema anaeróbio, e esse indivíduo, então, ele geralmente, isso ocorre muito próximo do esgotamento físico desse indivíduo, ele não consegue manter por muito mais tempo essa carga de trabalho. Bom, na prática, nós vamos ver depois, mas na prática nós temos utilizado essa zona entre o limiar de anaerobiose e o ponto de compensação respiratória para poder fazer a prescrição. Em alguns pacientes que têm uma condição física funcional bastante limitada, nós não ultrapassamos o limiar de anaerobiose, né?
Então, isso é uma estratégia também que se utiliza para alguns tipos de indivíduos, aqueles indivíduos que têm uma capacidade funcional bastante limitada. Bom, esse aqui é um artigo que eu mostro aqui para vocês, o título aqui, que trata de alguns métodos para determinar o primeiro e o segundo limiar de lactato num teste cardiopulmonar de exercício, né? Então, há uma correlação aí bastante importante entre o limiar de lactato e o limiar anaeróbio, como eu identifiquei para vocês aqui, e o ponto de compensação respiratória. Infelizmente, a nossa literatura, ou a literatura internacional, ela apresenta para os mesmos fenômenos diferentes nomenclaturas. Então, muitas vezes, a gente acaba se confundindo em relação a alguns termos. Então, é muito importante que vocês tenham um conhecimento em relação ao que vocês estão procurando identificar e, a partir disso, identifiquem em que ponto do teste isso vai ocorrer. Se vai ocorrer mais precocemente, como o limiar anaeróbio, que aqui nesse artigo, por ironia, ele chama de limiar aeróbico, ele ocorre então entre 40% e 60% do consumo de oxigênio máximo, e o limiar anaeróbio, que nós também tratamos ou nominamos como ponto de compensação respiratória, ele vai ocorrer entre 60% e 90% do consumo de oxigênio máximo. Aqui na parte de baixo vocês podem identificar uma série de outras variáveis que se correlacionam com esses dois pontos de ancoragem que nós utilizamos para a zona de treinamento, uma zona maior de treinamento para fazer a prescrição do exercício. Bom, isso tem relação direta com os domínios de intensidade no exercício dinâmico, né? Nós procuramos trabalhar, então, com os nossos pacientes, ou atletas, ou indivíduos, enfim, dentro de uma faixa de exercício entre moderada e intensa, né? Alguns trabalhos, algumas publicações, alguns estudos têm identificado também exercícios na área ou na região muito intensa, né? Então, são os exercícios em alta intensidade, também chamados, ou HIIT, que se realizam, né, em períodos curtos, em uma intensidade elevada. Bom, quando a gente fala de intensidade acima do consumo de oxigênio máximo, a gente está falando de exercício supramáximo. Bom, o que diferencia essas situações? Esses quatro domínios de intensidade, eles são caracterizados por alguns marcadores, como o limiar de lactato, o limiar de anaerobiose, a potência crítica ou limiar de fadiga, ou também o ponto de compensação respiratória e o consumo máximo de oxigênio. Então, quando nós queremos fazer uma prescrição de exercício adequada, nós devemos identificar em qual domínio de intensidade do exercício nós queremos fazer a prescrição, e a partir disso nós devemos ter o conhecimento e a capacidade de reconhecimento desses limites entre cada um dos domínios. O primeiro limiar, o limiar de anaerobiose, aqui identificado pelo modo ventilatório, ele pode ser identificado levando-se em consideração a produção de CO2 e a carga de trabalho, a produção de CO2 e o consumo de oxigênio, numa metodologia chamada de V-slope, o VE-VO2, né, esse aqui é um marcador de eficiência ventilatória em relação à carga de trabalho, o PET-O2 em relação à carga de trabalho, e ainda uma outra maneira de identificar esse limiar, que é a perda do paralelismo entre a curva de produção de CO2 e de consumo de oxigênio, que eu não mostrei aqui para vocês. Bom, também essa parte não era o objetivo central da aula, mas só para mostrar para vocês que há diferentes métodos de identificação desses limiares, ok? A potência crítica, que nos ajuda a separar exercícios intensos de exercícios muito intensos ou exercícios de alta intensidade, é um marcador que identifica a máxima
carga ou a máxima velocidade que o indivíduo consiga fazer exercício por um longo período de tempo. Geralmente classifica-se como longo período de tempo acima de 20 minutos. Tá? Para se fazer a identificação da potência crítica ou da velocidade crítica, geralmente são realizados vários testes. Tá? Então, de maneira mais facilitada, quando nós temos um único teste cardiopulmonar que seja incremental, nós vamos identificar ali o ponto de compensação respiratório, e esse ponto de compensação respiratório ele tem uma relação próxima com a carga, ou potência crítica, ou carga crítica, ou velocidade crítica. Vejam que todas as cargas acima da potência crítica vão levar o indivíduo a alcançar o seu consumo máximo de oxigênio em diferentes períodos de tempo. Então, quanto maior for a intensidade do indivíduo, aqui em laranja acima do VO2, aqui em verde exatamente na carga correspondente ao VO2 e assim sucessivamente, aqui um pouco abaixo do VO2, mas em algum período de tempo os indivíduos vão chegar ao consumo máximo de oxigênio. Quando nós trabalhamos com cargas menores, então relacionadas à potência crítica, esse indivíduo consegue manter um consumo de oxigênio estável sem alcançar o consumo de oxigênio máximo. Então, gerando um VO2, um consumo de oxigênio que seja submáximo. Tá? Bom, para identificar esse segundo limiar, o ponto de compensação respiratória, também há diferentes metodologias que nós podemos, num outro momento, explorar. Então, aqui representando mais uma vez dois momentos para identificarmos a zona de treinamento. Vejam que aqui nós temos a velocidade em marrom, bem definida, e aqui nessa escadinha a inclinação. Então nós conseguimos identificar qual é a carga, né, qual é a velocidade e inclinação em cada um desses pontos. Nós não temos aqui traçado, mas podemos também identificar a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio nesses pontos. E a partir daí nós vamos então fazer a prescrição do exercício. Bom, nós estamos aqui, então, nos direcionando para a parte final da nossa conversa, e a pergunta que eu lanço para vocês é por que e como podemos prescrever a partir do conhecimento dos resultados de um teste cardiopulmonar. Bom, por quê? Porque o teste cardiopulmonar permite uma prescrição mais acurada, né? Nós temos uma riqueza de informações e, a partir disso, nós conseguimos fazer uma prescrição que seja bastante acurada. A prescrição individualizada encoraja o indivíduo a ser mais ativo fisicamente, e isso é muito importante porque o indivíduo ele tem que ter uma coerência no seu treinamento físico, seja um treinamento físico para lazer, para emagrecimento ou para a reabilitação da sua condição cardiorrespiratória e metabólica, por exemplo. Os resultados eles são alcançados com maior eficiência e, por fim, nós temos maior segurança. Então, aqui eu vou listar apenas para vocês alguns parâmetros empregados, né? Nós podemos dividir isso em relação a parâmetros fisiológicos ou parâmetros de performance, e dentro de intensidade absoluta nós temos entre eles, então, o consumo de oxigênio no limiar ventilatório, a frequência cardíaca no limiar ventilatório, o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca na potência crítica ou no ponto de compensação respiratória, o pico de oxigênio, o pico do consumo de oxigênio e a frequência cardíaca no pico do consumo de oxigênio. Em relação à performance, nós temos tanto a potência no limiar de anaerobiose, a potência na potência crítica, aqui, desculpem a redundância, e o pico de potência também, que pode ser utilizado como um parâmetro empregado. Além disso, nós temos aqueles parâmetros que são parâmetros relativos. Então, nós podemos utilizar tanto um percentual do consumo de oxigênio máximo, mas, mais recentemente, se tem utilizado a reserva do consumo de oxigênio, que é a diferença entre o máximo e o consumo de oxigênio basal. Também a reserva da frequência cardíaca e a reserva da frequência cardíaca na potência aeróbia e a reserva da frequência cardíaca na potência crítica. Então, esses são os principais parâmetros que nós vamos utilizar. Bom, qual é o percentual que vai ser utilizado?
o percentual ele vai sempre depender da condição clínica ou da condição de capacidade funcional de cada um dos nossos indivíduos, dos sujeitos que nós queremos fazer a prescrição. E para isso, então, a gente deixa aberto para um momento de discussão a partir de agora, essas questões e outras que vocês quiserem levantar. Agradeço mais uma vez pela atenção e me coloco à disposição para dar continuidade a esta atividade. Obrigado, Luiz. Estava sem o som ligado aqui. Obrigado, professor Marlos. Excelente contribuição. Agora, na sequência, eu vou encaminhar as perguntas. O pessoal pode continuar mandando as perguntas que já foram encaminhadas, algumas perguntas pelo chat. Continua encaminhando e, dentro do possível, o professor Marlos vai responder. Então, já encaminhando a primeira pergunta, professor Marlos. Conforme nós... Ok. Oi. Já passei aqui no chat. Já está visualizando? Deixa eu só reposicionar aqui, vamos lá. Ok, Jefferson, quais os critérios para interrupção do teste em pacientes com DPOC ou doença arterial coronariana? Jefferson, os critérios de interrupção dos testes de exercício cardiopulmonar, ou mesmo outros testes de exercício que sejam testes máximos, eles vão depender de aspectos clínicos e fisiológicos. Em geral, inicialmente nós temos que definir se nós queremos realizar, se nós vamos realizar um teste máximo ou um teste submáximo. Se o teste for máximo, nós temos que levar em consideração parâmetros como a taxa de troca respiratória, ou RE, que geralmente vai estar acima de 1,1. A frequência cardíaca, alguns autores ainda utilizam ela como um parâmetro, e quando isso é feito, a frequência cardíaca deve estar acima de 90% da frequência cardíaca predita. Lembrando que é importante utilizar alguma equação que seja mais sensível do que o 220 menos a idade. E nós podemos ainda utilizar, como eu falei anteriormente, o platô do consumo de oxigênio como sendo um parâmetro. É lógico que há outros parâmetros, como parâmetros eletrocardiográficos, parâmetros subjetivos, né? O paciente, por exemplo, ele pode estar numa escala de Borg de 0 a 10, quando ele está acima de 9, também é uma indicação de interrupção do teste. Para pacientes que tenham doença pulmonar obstrutiva crônica, alguns desses parâmetros, que são parâmetros fisiológicos relacionados à hemodinâmica, esses parâmetros não funcionam muito bem, porque os pacientes eles geralmente interrompem o teste por limitação ventilatória. Então, é muito mais importante nós nos atermos à observação do paciente e identificarmos se esse paciente está apresentando uma limitação ventilatória ou não. Gasparini, é isso? O Gasparini fez a seguinte pergunta: qual sua opinião a respeito do tempo de corrida no limiar de anaerobiose ventilatória no ponto de compensação respiratória de atletas e não atletas? Deixa eu só verificar se eu entendi bem essa sua pergunta aqui. Luiz, tens alguma outra informação? Bom, o tempo de corrida, você está sujeito... Oi, Luiz. Não, a pergunta é essa mesmo. Eu posso tentar te ajudar a interpretar. Ok. Qual a opinião em respeito ao tempo de corrida nos limiares? Então, seria, acredito eu, num teste de carga constante, nessa carga de limiar ventilatório, tanto um quanto o primeiro quanto o segundo. E acho que é isso que ele quer perguntar. Bom, se for em relação a teste, os testes com carga constante eles são feitos basicamente de duas maneiras.
Nós definimos um tempo de término do teste, como naquele exemplo que eu mostrei para vocês, o teste ele terminaria em 10 minutos. Então, nós temos ali um tempo de teste definido, e esse tempo é que vai ser o limite em relação ao tempo de corrida, o tempo de execução do teste para os indivíduos. Isso vai se aplicar tanto no limiar de anaerobiose ventilatória quanto no ponto de compensação respiratória. Há uma outra maneira de se fazer um teste de carga constante, que é tempo limite. Então, nós deixamos o tempo aberto e o indivíduo vai realizar o seu teste, a sua atividade, em um tempo aberto. Então, ele só vai interromper o teste quando apresentar algum sinal de exaustão. É lógico que, nesse caso, ele vai apresentar um sinal de exaustão mais precocemente no ponto de compensação respiratória do que no limiar de anaerobiose ventilatória. Se você estiver falando de prescrição de exercício, isso tem uma situação semelhante. Você pode fazer uma prescrição de exercício numa intensidade moderada, que é aquela próxima do limiar de anaerobiose ventilatória, por um período maior. E quando você trabalha com uma progressão e você alcança o ponto de compensação respiratória, você vai começar com períodos de corrida menores, e esses períodos de corrida podem ir sendo ampliados a partir do momento que o paciente, ou o atleta, ou o sujeito que você estiver treinando, ele vai respondendo positivamente à prescrição. Marlos, vou fazer uma pequena intervenção aqui. O Farini complementou a informação. É o tempo de duração em cada intensidade. Tempo de duração em cada intensidade? Bom, eu acredito que tenha sido respondido já em relação a essas informações que eu passei. O que tu acha, Luiz? Acredito que sim. Acho que é isso. Tá. Qualquer coisa, o Gasparini pode nos mandar mais Gasparini perguntas. queira complementar, fica à vontade, tá? Isso. Ok. Tem uma outra situação aqui nos protocolos de alta intensidade. Como é possível determinar uma intensidade de 250% do VO2 pico? Eu te diria que essa intensidade não é possível de se determinar. Quer dizer, possível de se determinar é. Agora, a questão é que nós não treinamos os indivíduos em 250% do consumo de oxigênio pico. Geralmente, a menos que tenha vindo um zero a mais aqui, mas alguma coisa, né, algum valor assim acima de 100% pode ser utilizado, mas por curtíssimos períodos de tempo nós vamos utilizar isso. Então, em torno de 15%, 20%, olha, seria bastante elevado já, mas nos treinamentos contínuos, ou melhor, de alta intensidade, mas que sejam feitas de maneira contínua, geralmente o nível de intensidade ele é um pouco abaixo do consumo de oxigênio máximo. Essa, pelo menos, tem sido a nossa prática. Marlos, só contribuindo, essa pergunta do Gasparini foi com relação ao HIIT, né? Então, eu acredito que uma estimativa de VO2 em 250% ela seria uma extrapolação da informação, não necessariamente uma medida propriamente dita, né? Se faz isso com intensidade. Com certeza não é uma medida, é uma extrapolação. Isso se faz com uma extrapolação e possivelmente com uma intensidade, por exemplo, pegando a corrida como atividade, se chega no máximo a 17 km por hora na esteira, e se faz uma extrapolação na velocidade e calcula 250%. Eu acho que o número em si não tem como mensurar mesmo. Ok. Nós temos aqui uma outra pergunta que está relacionada a indivíduos portadores de fatores de risco para a doença cardiovascular, mais especificamente para a doença arterial coronariana, o infarto do miocárdio. E a pergunta do Fábio é se o teste cardiopulmonar seria o melhor exame para detectar risco cardiovascular. Na verdade, sim, Fábio. O teste cardiopulmonar ele tem outros objetivos que não detectar o risco cardiovascular. Ele pode sim ser útil na identificação da capacidade funcional desse indivíduo
e a partir disso você pode tentar identificar o nível de sedentarismo desse indivíduo, ou fazer uma correlação com o nível de sedentarismo desse indivíduo, porque o sedentarismo, a princípio, é uma informação coletada junto ao paciente, né? Então, o teste cardiopulmonar não representa aqui o melhor exame para detectar risco cardiovascular. Agora, com certeza, ele é uma ferramenta muito útil para avaliar a capacidade funcional dos indivíduos e fazer diferentes diagnósticos em relação às suas limitações ao exercício. Algum outro questionamento, Luiz? Já estou te passando, tem várias, são várias perguntas. Certo. Aqui eu vou te passar uma aqui enquanto isso. Tomar um golinho de água. Isso, vai refrescando a garganta enquanto. Tem a pergunta da Bárbara. Chegou aí, Marlos? Ok, chegou. Bárbara, o consumo de oxigênio do miocárdio é uma medida indireta, mesmo no teste cardiopulmonar de exercício. Tá? Então, é uma medida indireta. Nós não temos a identificação direta do consumo de oxigênio no miocárdio. Agora, nós podemos, por meio de algumas equações, chegar a esse valor. O duplo produto é uma medida que se faz, sim, no teste cardiopulmonar de exercício, porque nós avaliamos tanto a frequência cardíaca quanto a variação da pressão arterial sistólica, no caso, para o duplo produto, durante a realização do teste cardiopulmonar. Então, não é só uma identificação ou a utilização da medida da pressão arterial, não é só para a segurança, mas ela também está relacionada com a medida do duplo produto. E, inclusive, é interessante essa pergunta, Bárbara, porque mais recentemente alguns autores têm investigado a utilização da prescrição do exercício a partir do duplo produto, né? Então, utilizando aí um conjunto, né, uma variável, um parâmetro hemodinâmico um pouco mais elaborado do que a frequência cardíaca. Isso é especialmente útil para os portadores de hipertensão arterial sistêmica, mas também para os pacientes com doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. Marcos, já tem mais uma pergunta aqui do Wanderson. Ok. E até em função da hora, eu vou colocar essa pergunta e mais uma outra. Certo. E aí a gente vai finalizar em função do passado da hora. Foram várias perguntas mesmo, estou aqui tentando escolher algumas que dá para dar uma diversificada. Certo. O Wanderson perguntou como seria o melhor teste indireto para o uso em situações de academia de ginástica. Você quer dizer, Wanderson, o teste sem a realização do teste cardiopulmonar, é isso? Bom, isso, acho que seria um teste equivalente. Um teste equivalente, né? Isso. Em ambiente de academia, há a possibilidade de se fazer sem o uso de equipamentos mais sofisticados, você estabelecer protocolos, e aí você pode utilizar o cicloergômetro que você tem, né, ou a bicicleta ergométrica que você tem na academia, ou a esteira, né? Lembrando que é importante que se você utilizar o cicloergômetro, ele tenha a identificação da carga em watts precisa e não estimada, né? Senão você pode dar preferência para o uso da esteira, e aí utilizar uma esteira que preferencialmente tenha variação de inclinação e variação de velocidade. A partir do momento que você então determina um protocolo de teste utilizando um desses dois ergômetros, você pode fazer a medida da frequência cardíaca continuamente com um frequencímetro de pulso ou um cardiofrequencímetro também chamado, e você vai dando a resposta da frequência cardíaca durante o teste que você estabeleceu. Há alguns trabalhos, e na literatura da educação física clássica, o trabalho do Concone,
que mostra que você pode identificar o limiar de anaerobiose ou semelhante ao limiar de lactato a partir da deflexão da curva da frequência cardíaca. Então, esse é um teste mais simples, mas que você pode utilizar na sua academia. Marlos, eu coloquei a pergunta do Matheus, só que na verdade foram umas 4 ou 5 perguntas semelhantes. Comentar sobre essa pergunta dela. O Luiz, certo. O Luiz Fernando, chegando ao final aqui da nossa conversa, ele coloca uma pergunta para botar fogo no nosso. É a última para ninguém. Bom, seguinte. Ok, para não ter troco. Foi. Falhou um pouco aqui, o Luiz Fernando, eu não ouvi o que você falou, mas, enfim, vamos à resposta. Os aspectos, o Matheus e outros colegas perguntaram em relação aos aspectos legais de cada profissão. Eu não tenho formação na área de educação física, mas creio, pela convivência que eu tenho com os profissionais da área de educação física, que a condição deles, legalmente, ela é semelhante à condição dos fisioterapeutas. Agora, esse é um campo um tanto quanto difícil de entrar, porque, assim, na verdade, há determinações do Conselho Federal de Medicina e uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dizendo que os testes de esforço máximos devem ser realizados por médicos. Eu entendo o princípio disso em função de que quando nós realizamos testes máximos, há um risco maior de qualquer evento cardíaco acontecer. E por isso a supervisão de um profissional médico habilitado seria bastante interessante. Tá? Agora, a legislação da medicina, ela é pertinente à medicina. E cada uma das outras áreas de atuação ou de conhecimento da área da saúde podem, através dos seus conselhos federais, estabelecerem os seus próprios regramentos. Né? Como bom senso, nós, fisioterapeutas, acabamos utilizando o teste cardiopulmonar, geralmente em níveis submáximos, e utilizamos em níveis máximos quando em ambiente de pesquisa e ou com supervisão médica. Né? Isso é o que a gente utiliza na prática. Agora, no dia a dia, até porque, por exemplo, as operadoras de saúde, muito provavelmente, não vão remunerar o profissional que não seja profissional médico na realização dos testes de esforço. Eu acho que é isso que eu posso falar em relação a essa situação. Não sei se respondi, Matheus e colega. Bom, Marcos, eu agradeço imensamente a tua participação. Realmente foram muitas perguntas, além dessas que foram colocadas. Até surgiram algumas dúvidas, algum questionamento sobre os limiares. Eu até acho que a gente... O Lucas, lá de Florianópolis, agora... É um tema bastante pertinente. Eu agradeço imensamente a tua participação. Eu sei para estar conosco essa noite. Muito obrigado mesmo. Eu já aproveito a oportunidade para fazer um convite para a nossa próxima atualização online em saúde. Daqui a 15 dias, vai ser com o nutricionista Giuseppe. Ele vai falar sobre a suplementação de creatina. Então já preparem seus estudos, vão relendo e lendo alguns temas novos aí, para disputar as perguntas com o Giuseppe também. Muito obrigado, professor Marlos, obrigado a todos que compartilharam essa aula conosco. Tenham uma ótima semana e até uma próxima. Marlos, pode se despedir do pessoal. Ok, agradeço mais uma vez pela oportunidade, peço desculpas pelo atraso, questões técnicas, e me coloco à disposição para que a gente possa, num outro momento, conversar um pouco mais sobre determinação dos limiares que
talvez seja algo bastante importante, principalmente para quem tem a prática clínica na execução dos testes. E fico à disposição para outros momentos. Então, Luiz, agradeço novamente pela oportunidade. Boa noite a todos. Feito. Boa noite.